Muito boa tarde, meus caros irmãos e irmãs. Nós vamos iniciar neste momento a gravação de mais um vídeo. Antes de tudo, nós queremos sempre agradecer ao coração querido de nossa Mãe Santíssima por ela nos permitir a realização deste trabalho de divulgação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e desta doutrina abençoada dos Espíritos. O nosso vídeo de hoje é o de número 103, que tem como título Farisaísmo e Hipocrisia. E mais na frente, Igreja Pequena. Do livro Roma e o Evangelho, da editora da Federação Espírita Brasileira, como autor Dom José Amigó e Pellicci, 7ª edição, página 41, 42 e 43, de 1982, Rio de Janeiro, RJ. Ele inicia assim, abre aspas: muitos se escandalizarão ou dar-se-ão por escandalizados com a leitura das linhas que precedem. Tão pervertidas se acham as consciências de alguns, tão acostumadas elas estão a nutrirem-se de hipocrisias e enganos. A verdade escandaliza-as e revolta-as. Não sabem escandalizar-se quando um homem atribui a si próprio infalibilidade, atributo do Ser Supremo, quando um bispo que se diz cristão nega a obediência aos poderes do Estado e provoca a rebelião, quando um sacerdote romano empunha um fuzil e ensina a Balásios o catecismo religioso, quando se regateia a salvação de pobre alma perdida num canto do purgatório, quando um católico que nada na abundância, clérigo ou secular, se esquece das misérias alheias, quando um pobre é levado à cova sem responsos, por não terem a mulher e os filhos dinheiro para pagá-los, quando um fervente devoto que reza rosário e ouve missa empresta aos pobres a juro de 20 ou 30%, quando religiosamente se despoja de seus bens terrestres a um pai de família, in articulo mortis, com promessas ou ameaças celestiais, quando se ataca a reputação de um homem de bem, ad majorem Dei gloriam, em um círculo de beatos ou de cristãs, quando se usa do nome de Deus nas contendas fraticidas, quando se explora o céu até ao ponto de destiná-lo exclusivamente aos filiados de uma bandeira política. Ó fariseus hipócritas, felizmente o mundo já vos vai conhecendo. A vossa religião é um arranjo, é máscara,
porém máscara que está caindo, apesar vosso. Tendes Deus nos lábios e o interesse no coração. Invocais a cada passo o Evangelho, porém o Evangelho é a caridade e a humildade, e vós sois orgulhosos e egoístas. Condenais a liberdade, mas usais e abusais dela para vossos fins mundanos. Jesus Cristo é a paz, é a mansidão, é a justiça, é o amor, é a doçura, é a tolerância, é o perdão, é a luz, é a liberdade, é a palavra de Deus, é o sacrifício pelos outros, e vós sois o reverso da medalha, o polo oposto, a perfeita antítese das suas virtudes. Mas ai de vós, fariseus hipócritas, que ocultais o reino do céu aos olhos dos homens, nem vós entrais, nem aos que entrariam deixais entrar. Desculpa. Devorais as casas das viúvas, fazendo grandes orações. Por isso sereis submetidos a um mais rigoroso juízo. Ai de vós, guias de cegos, fariseus hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e haveis deixado as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas eram as que devíeis praticar, sem que omitisseis aquelas outras. Condutores de cegos, que engolis um camelo e vos engasgais com um mosquito. Ai de vós, fariseus hipócritas, que limpais por fora o vaso e o prato, e por dentro estáis cheios de imundícias. Fariseu cego, limpa primeiro por dentro o vaso e o prato, para que seja limpo o que está fora. Ai de vós, fariseus hipócritas, que sois semelhantes a sepulcros caiados, que parecem por fora formosos, mas por dentro estão cheios de rapinas e de imundícias. Assim, vós, por fora pareceis justos, mas por dentro estáis cheios de hipocrisias e de iniquidades. Escandalizai-vos quanto quiserdes, mas não vos iludais em pensar que, por esse caminho, continuareis a avassalar moral e materialmente os povos. O verdadeiro escândalo, o grande escândalo que devíeis ter evitado, é a prostração religiosa em que tantas e tantas mistificações, introduzidas no credo católico romano, têm feito afundar o mundo cristão. Ah, se fizesseis uma estatística imparcial dos homens verdadeiramente filiados por convicção ao catolicismo de Roma, que desengano sofreríeis. Quão pequeno ficaria seu número, descontados os indiferentes, os céticos, os materialistas, os hipócritas, os fanáticos, os religiosos de ofício e os de conveniência. E se dos restantes descontássemos ainda os que
interiormente repelem alguns dos dogmas estabelecidos, seria de temer que a Igreja Romana ficasse reduzida ao seu estado maior, um pouco reduzido, e a alguns milhares de adeptos. Igreja pequena, se ouvirdes dizer que o Evangelho de Jesus é a guerra e o derramamento de sangue, eu vos digo em verdade que esse é o Evangelho dos rancorosos e vingativos, mas não o de Jesus, que amou os homens e lhes pregou a paz. Se vos disserem que o Evangelho de Jesus é o Fausto, as riquezas e as comodidades dos ministros da palavra, eu vos digo que, em verdade, esse é o Evangelho dos mercadores do templo, mas não o de Jesus, que recomendou aos seus discípulos a pobreza de coração e o desprendimento dos bens da terra. Se vos disserem que o Evangelho é a água, as mãos levantadas ao céu, as pancadas no peito, as formas e o culto externo, eu vos digo em verdade que esse Evangelho é o dos hipócritas, mas não o de Jesus, que recomendou o amor e a adoração a Deus em espírito e em verdade. Se vos disserem que o Evangelho é a resistência às leis e aos princípios que governam os povos, eu vos digo em verdade que esse é o Evangelho dos rebeldes e ambiciosos, mas não o de Jesus, que mandou dar a Deus o que é de Deus e ao príncipe o que é do príncipe. Se vos disserem que o Evangelho é a intolerância, o anátema, a perseguição, a violência e o ódio, eu vos digo em verdade que esse é o Evangelho da soberba e da ira, mas não de Jesus, que rogava ao Pai de misericórdia pelos seus mortais inimigos. Tudo isso foi dito ao povo acerca do Evangelho. Por que estranhais que João fale assim dos doutores e ministros da palavra? Porventura julgais que João venha dissimular e esquecer a verdade, que há de ser o alimento espiritual do povo? Em verdade vos afirmo que vi aquilo que vos digo e que vos falo em testemunho da verdade. Porque o Evangelho é a verdade. Minhas palavras são verdadeiras em testemunho do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é o testemunho da verdade das minhas palavras. Não estranheis, portanto, que João fale assim dos doutores e dos ministros da palavra. Eis o que digo à igreja pequena: acuso-te de haver deixado a tua primitiva caridade, aquele amor que te ensinou o coração de Jesus e pelo qual ele morreu na ignorância das gentes, aquele amor puríssimo que abandonaste para conceber o desejo de domínio e o da perseguição pelo domínio. Fizeste o teu reino neste mundo. Acuso-te de haver abandonado a tua primitiva mansidão, aquela mansidão com que Jesus falava aos que o insultavam e nele cuspiam, e deixada essa mansidão, te rebelaste contra os príncipes e minaste nas trevas os poderes da terra. Acuso-te de haveres deixado a tua simplicidade primitiva, aquela com que Jesus chamava a si os pequeninos. Deixada aquela simplicidade, foste frágil com os poderosos
e arrogante com os humildes do infortúnio. Acuso-te de haveres deixado teu primitivo desinteresse, aquele desinteresse com que Jesus falava dos bens da vida, sem nunca pensares no dia de amanhã. E, deixado esse desinteresse, buscaste amontoar riquezas, como os que se esquecem da vida do espírito e só visam as comodidades da carne. E assim apagaste a fé do coração dos homens que pensam em seu entendimento. Acuso-te de haveres deixado a tua humildade primitiva, aquela humildade com que Jesus se abaixava aos pés dos seus discípulos, e deixada essa humildade, consentiste que o orgulho se assenhoreasse do teu entendimento, usurpaste as chaves do céu, condenaste, salvaste e idolatraste a ti mesma, fazendo um Deus para o teu próprio entendimento. Igreja pequena, não te maravilhes das palavras de João, antes medita-as e chora, porque já soa a hora e o teu tempo chega de surpresa como o ladrão. Igreja pequena, recorda-te dos teus princípios, dos que esqueceste. Eu, João, te digo, teus dias não serão contados, desde que de ti se separou o Espírito de Jesus até a consumação do teu orgulho. Volta a ti, converte-te ao Evangelho de Jesus e põe os teus olhos na misericórdia do Altíssimo. Põe os teus olhos na misericórdia do Altíssimo Senhor, cuja vontade onipotente dispõe dos céus e da terra. Não vês que as almas mirram em teu seio, como as plantas privadas de água? A tua palavra já não é a benéfica chuva, nem o orvalho consolador, mas sim o sopro frio do setentrião que gela os corações. Igreja pequena, que fizeste da sociedade cristã? Olha ao redor de ti mesma e responde. Volve à tua primitiva caridade, à tua primitiva adoração, à tua primitiva mansidão, ao desinteresse e à humildade dos primeiros tempos do século de Jesus Cristo. E o Espírito de Jesus voltará a ti. Serás a sua esposa, e ele o teu esposo, como nesses primeiros tempos. Medita e ora, e repelirás o demônio do orgulho que te cega o entendimento, porque então conhecerás a lei que vem de Deus. Não cerres os ouvidos às palavras de João, igreja pequena, porque as palavras de João as escreve, os homens as lerão, e elas se fixarão na mente e no coração deles. Dormes, igreja pequena, desperta, fala aos homens, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus é a minha última palavra. A paz seja convosco, irmãos. Eu, João. Graças a Deus, louvado seja o coração querido de nosso Senhor Jesus Cristo. E louvamos o coração da nossa soberana Rainha, Mãe Santíssima. Abençoe a todos esses companheiros que usam o seu tempo para prestigiar um trabalho como este. Abençoe os seus corações, abençoe os seus familiares, abençoe os seus lares. Protegei esses irmãos, querida soberana.
que a luz brilhe no coração e na mente de cada um deles, e que eles nunca esqueçam que nós somos luz, nós somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Sejam felizes, meus queridos companheiros, sejam felizes. Nossa Senhora vos cubra de graças. Muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.